Olá, turma do 8º ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem, graças a Deus. E hoje vamos a mais uma videoaula. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade à apostila 1, referente à quarta avaliação. Vamos fazer a revisão das páginas 12, 13, 14 e 15, que trata sobre as primeiras décadas da República no Brasil e na Amazônia. Na aula anterior, vimos que o regime republicano foi instalado no Brasil no século XIX. Mas o que será que mudou com esse regime? Quais mudanças afetaram a sociedade? Sabe-se que muitos esperavam que o novo regime ampliasse os direitos dos cidadãos e permitisse a participação de novos grupos no processo político, como, por exemplo, os republicanos paraenses, que jamais conseguiram alcançar cargo político durante o regime da monarquia no país. Quando a República foi proclamada no Rio de Janeiro, os republicanos históricos que estavam no Pará foram avisados apenas nos dias seguintes via telegrama. E com isso, uma junta provisória formada por 2 militares e um republicano histórico, Justo Sherman, assumiu o governo. Logo em seguida, Justo Sherman foi nomeado o primeiro governador republicano do Pará. Mas quem formavam esse grupo tão importante que foram os republicanos históricos? Os republicanos históricos, em sua maioria, vinham de famílias de proprietários de terras ou de profissionais liberais. Esse grupo, em grande parte, era formado por filhos de famílias abastadas que eram enviados às universidades europeias. Esses republicanos históricos tinham como principais opositores os membros do Partido Liberal e do Partido Conservador, que defendiam os princípios da monarquia. De um lado, o Partido Liberal veio dar origem ao Partido Republicano Democrático, agremiação de oposição aos republicanos históricos, como falado anteriormente. E suas ideias eram divulgadas em um jornal chamado O Democrata. E de outro lado, seus opositores, os republicanos históricos, defendiam suas ideias e seus posicionamentos através do jornal A Província do Pará, e depois em seu próprio periódico denominado de A República. Assim, muitos conflitos entre esses dois partidos foram registrados nas páginas desses jornais, que circulavam por todo o estado. O regime republicano na Amazônia se concentrou na mão da oligarquia. E no Pará, os grupos oligárquicos eram formados por fazendeiros e donos de castanhais. E esses grupos mantiveram o poder em suas mãos durante alguns anos. E esse fortalecimento desses grupos se davam devido a algumas práticas adotadas por eles, principalmente no período das eleições, com a prática do voto cabresto. Professora, o que era o voto cabresto? Sabemos que hoje em dia o voto é secreto, mas nesta época o voto era aberto, ou seja, os eleitores
votavam diante de todo mundo. E isso fazia com que muitos desmandos ocorressem, como, por exemplo, o próprio voto cabresto, que ocorria da seguinte forma: os políticos e seus apoiadores obrigavam seus empregados, familiares e pessoas subordinadas a votarem no político escolhido pela maior autoridade da região. E assim, os grandes proprietários rurais formavam o que era chamado na época de um curral eleitoral, em que seus subordinados eram obrigados a votar no político de sua escolha. Essa concentração de poder na mão desses grupos oligárquicos, somado ao crescimento da população, ao desenvolvimento industrial de algumas regiões do país e às necessidades de outros grupos políticos, dos quais permaneceram sem espaço nos primeiros anos da República, propiciaram uma série de movimentos que tentaram derrubar a oligarquia, tanto no âmbito nacional como no âmbito regional. Mas só apenas em 1930 um movimento vem conseguir alcançar algumas mudanças desejadas. Esse movimento vem proporcionar a ascensão de novas lideranças nacionais e regionais. Esse movimento foi a Revolução de 1930. A Revolução de 1930 foi um golpe de Estado liderado por Getúlio Vargas. Mas como se desenrolou essa Revolução de 1930, principalmente aqui no estado do Pará? Como a gente viu, vários grupos sociais, desde a década de 20, já se demonstravam descontentes em relação à República das Oligarquias vigente no país. No Pará, alguns militares já haviam se rebelado contra essas ordens estabelecidas. Com isso, em 1930, um grande movimento contra a República Velha se instalou no país. E vários paraenses também aderiram a esse movimento, que teve como ponto de origem o Rio Grande do Sul. Em meio a isso, alguns revoltosos se dirigiram à Fortaleza da Barra. Lá, tornaram o vigia prisioneiro e confiscaram toda a munição. O objetivo era desembarcar em Belém, promover a revolução e destruir o governo de Eurico de Freitas Valles. Com isso, antes de consumarem seu objetivo, o grupo foi reprimido e derrotado. Muitos revoltosos foram feitos prisioneiros e entre eles estavam Mário Sherman, Abel Sherman e José Avelino. Logo depois disso, um outro batalhão se une a essa revolução e também tiveram seus componentes duramente reprimidos. Assim, a Revolução de 1930 só vem se concretizar no Pará após a renúncia do próprio Eurico Vale. O Pará, então, passou a ser governado por uma junta provisória formada por Mário Sherman, Abel Sherman e o tenente Ismaelino de Castro.
No entanto, a escolha de um interventor seria feita pela esfera federal, pelo poder federal. Com isso, o presidente Getúlio Vargas nomeou Magalhães Barata como interventor do estado do Pará. Mais à frente, na próxima videoaula, nós vamos ver como se estabeleceram o governo de Getúlio Vargas no Brasil e o governo de Magalhães Barata no Pará. Agora, eu deixo para vocês uma pesquisa sobre o monumento feito a Magalhães Barata, construído em Belém. Vocês devem pesquisar e descrever qual a sua relação com o regime republicano. Faça a pesquisa e me envie por e-mail. Então é isso, pessoal. Resolva as atividades e envie para o e-mail, tá ok? Até a próxima. Fiquem com Deus.